Disponível em mais de 190 países, é a plataforma de streaming líder mundial com mais de 223 milhões de subscritores. Além das séries, documentários ou filmes, a empresa também te oferece a oportunidade de ganhar dinheiro ao investir nas suas ações. Mas com uma queda de mais de 76%, desde os máximos, será este um bom momento? Hoje analisamos a Netflix. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. A menos que tenhas vivido numa gruta na última década, de certeza que já ouviste falar na Netflix. Provavelmente até já usaste o seu serviço. E não é para menos. Com mais de 220 milhões de subscritores espalhados por esse mundo fora, a Netflix é atualmente o maior serviço de vídeo por subscrição. Mas será este um negócio rentável? Será que a empresa é uma boa oportunidade de investimento? Comecemos por entender como é o modelo de negócio da empresa e acredita que isto é do mais básico que existe. A empresa tem um catálogo de filmes, séries, documentários, enfim, um pouco de tudo. Tu podes aceder ao seu catálogo desde o teu telemóvel, televisão ou computador, pagando uma mensalidade e tens a liberdade para passar um bom serão. O catálogo é uma mistura de conteúdo original da Netflix, onde a própria empresa é responsável pelos custos, e outra parte de um conteúdo licenciado de outros produtores a quem a Netflix paga os direitos por um período de tempo. Fácil, certo? Mas nem sempre foi assim. A empresa já existe desde 1997, inicialmente enviava DVDs para casa dos clientes e só em 2007 é que lançou o serviço de streaming. Em Portugal, por exemplo, demorou outros 8 anos a chegar, abrindo as hostilidades apenas em outubro de 2015. Mas deixemos as classes de história porque estamos aqui é para investir. Show me the money! Vamos lá começar a análise e desde logo pelos primeiros 9 meses deste ano. A Netflix publica os relatórios em formato Excel, assim que a coluna amarela que vês é o resultado total de janeiro a setembro. Podemos ver que a receita é superior ao mesmo período do ano passado. Podemos ver também a evolução dos custos dessa receita, o que significa que a Netflix está a gastar cada vez mais dinheiro em conteúdo original. Podemos ver ainda uma comparação direta trimestre a trimestre com os anos anteriores, em que ano após ano a fasquia sobe. Em 2020 gastou pouco mais de 15 mil milhões, em 2021 passou os 17 e este ano, a julgar pela tendência, vai seguramente ultrapassar os 18 mil milhões de dólares. Também os custos com tecnologia e desenvolvimento são cada vez maiores. Ainda assim, permite um lucro operativo superior ao mesmo período do ano passado e, como boa notícia, os juros da dívida também estão a diminuir trimestre a trimestre, conduzindo assim a benefícios líquidos superiores a 4 mil milhões de dólares. É quase o dobro de todo o ano 2020, mas ainda está ligeiramente abaixo do que conseguiu nos primeiros 9 meses de 2021. A julgar pelo histórico, o último trimestre do ano é o mais fraco para a empresa a nível de benefícios, assim que não espero que consiga superar os mais de 5 mil milhões de dólares do ano passado. A nível de balanço financeiro, podemos comprovar que a empresa tem mais de 6 mil milhões de dólares em caixa, que avalia o seu conteúdo em mais de 32 mil milhões de dólares e que, dessa forma, os seus ativos são muito superiores aos passivos. A nível corrente, isto é, no prazo de 12 meses, os ativos também são superiores aos passivos, embora por menos margem. Isto são naturalmente sinais de uma posição financeira sólida, resta olhar para a dívida. Não existe dívida a curto prazo, bom sinal, e a dívida de longo prazo é de quase 14 mil milhões de dólares, o que supera mais de 2 vezes o dinheiro em caixa. Não é uma quantidade alarmante, se retirarmos os tais 6 mil milhões de dinheiro em caixa e para um EBITDA a rondar os 6 mil milhões, a alavancagem é ligeiramente superior a uma vez, o que é muito modesto. A empresa tem-se focado em reduzir a dívida, como podem ver, e isso demonstra uma boa gestão do capital. Olhando para o fluxo de caixa, podemos ver que o ano passado foi um choque para a empresa. Apesar de ter benefícios líquidos de mais de 5 mil milhões de dólares, acabou com um fluxo de caixa livre negativo. É isso mesmo, a Netflix perdeu dinheiro o ano passado. Quanto? Bom, mais de 150 milhões de dólares, o que comparado com o ano 2020, onde esses mesmos fluxos de caixa renderam quase 2 mil milhões, estava-se mesmo a ver que a coisa ia descambar. E descambou mesmo, a ação caiu mais de 76% desde então. Felizmente tenho imagens inéditas do momento em que isso aconteceu.
Este ano 2022, naquilo que já levamos, podemos ver que vai apresentar novamente fluxos de caixa livres positivos, apesar de acreditar que deve rondar $1.000 milhões, já que, não se esqueçam, o último trimestre tem sido negativo nestes últimos anos. Antes de passarmos à avaliação da última década e das projeções para a próxima, quero chamar a vossa atenção para algo que pode passar despercebido, mas que alguns analistas e académicos, entre eles o professor Aswath Damodaran, defendem. Estes fluxos de caixa estão influenciados por uma entrada muito específica, a compensação por ações aos funcionários. Em 2020 foram 415, em 2021 $403 milhões e estes 9 meses de 2022 já vão em $421 milhões. É praticamente um terço dos fluxos de caixa livres atuais. E normalmente devemos ajustar os fluxos de caixa operativos, já que é uma despesa que, apesar de não ser monetária, representa um custo para a empresa. Se não pagassem aos funcionários em ações, teriam de o fazer em dinheiro. Quando o montante representa uma parte muito residual, até poderíamos ignorar, mas estamos a falar de um terço do dinheiro que entra, à custa da diluição dos acionistas atuais. Este ajuste vai ser muito importante já a seguir. Vejamos então as tendências da última década para preparar melhor as projeções. E aqui, como o ano fiscal da Netflix acaba já este mês de dezembro, eu considerei o ano fiscal de 2022. Isto é, baseado nos resultados dos últimos anos, considerando aquilo que são os valores médios do último trimestre, estimei o resultado final para este ano. Alguns valores são fáceis de obter e comparar com as previsões dos analistas, já outros eu tive de usar um pouco a minha percepção. Vocês podem ver os valores estimados com um fundo amarelo. O primeiro que salta à vista é o crescimento brutal que a empresa apresenta. Está efetivamente a desacelerar, é um facto, mas ainda assim crescimentos de 15% ao ano na receita nos últimos 5 anos é bastante bom. O EBITDA apresenta crescimentos superiores a 5 anos, cerca de 28%, e os benefícios líquidos superam tudo o que já vimos, a crescerem 31% ao ano para o mesmo período. Isto revela, desde logo, uma otimização das operações e, naturalmente, que se reflete em margens crescentes, como podem ver nos gráficos. Um ponto negativo é a diluição dos acionistas, colocando mais ações em circulação, que, como já devem saber por esta altura, é, a par da dívida, uma das formas de financiamento das empresas. No entanto, a diluição não é muito significativa, cerca de 0,5% ao ano nos últimos 10 anos. Já em relação à dívida, podemos ver que o balanço da empresa foi sempre muito saudável, a própria dívida está estruturada de forma responsável, apesar de eu considerar que as taxas de juros associadas à mesma são bem elevadas. A empresa paga os juros semestralmente sobre esta dívida, o que de alguma forma permite distribuir este custo por 2 trimestres diferentes. Ainda assim, o ano 2025 vai obrigar a empresa a refinanciar a dívida, já que seria, na minha opinião, incomportável pagar quase $2.000 milhões de uma só vez. Veremos como evoluem as taxas de juros da Fed, mas eu diria que não deverão andar muito longe dos 3%. Olhando para os fluxos de caixa e ajustando as compensações das ações aos funcionários, a Netflix só conseguiu fluxos de caixa livres positivos 2 vezes nos últimos 10 anos. E uma será precisamente este ano, o que é um bocado assustador. Este é um dos casos onde, apesar da empresa estar a reportar benefícios líquidos positivos desde 2013, o movimento do dinheiro conta uma história bem diferente. E se há coisa que nunca mente, essa coisa é o dinheiro. Passemos então para as projeções e aqui a ideia é perceber, através de vários métodos, qual será o valor de uma ação em 2032 e quanto é que esse valor representa hoje em dia, determinando assim um intervalo para um preço justo. Para estimar o EBITDA, sigo, como sempre, as previsões dos analistas até 2026 e depois estimo uma diminuição progressiva do crescimento. Os cenários pessimista e otimista divergem 20% do cenário base e dão um intervalo razoável para a evolução do EBITDA. Tendo em conta múltiplos entre as 14 e 20 vezes e assumindo que o número de ações se mantém constante, a ação valeria quase $970 em 2032. Este valor representa uma valorização anual superior a 13%, que é muito interessante, mas, como sabem, não podemos ficar apenas por este método. Assim que, estimando os fluxos de caixa referentes aos acionistas, eu estou a usar um retorno anual esperado de 10% e partindo de uma base de $2,22, que seria um valor médio dos últimos 6 anos. A razão prende-se com o facto, por um lado, a empresa ter inflacionado os fluxos de caixa emitindo dívida
sensivelmente até 2020 e recentemente entrou agora num ciclo contrário, de regularização da dívida, e por isso vemos valores tão dispares dos fluxos de caixa dos acionistas por ação ao longo do tempo. Projetando esse valor no tempo, obtenho então um valor intrínseco de $209 por ação. Vocês podem confirmar que eu vou reduzindo o crescimento a partir de 2025, já que nessa altura os valores da dívida que vimos anteriormente vão seguramente fazer moça nos fluxos de caixa. Por fim, olhando para o múltiplo preço-benefício, atualmente a empresa está nas 27 vezes. Como os benefícios líquidos cresceram a 20% nos últimos 3 anos, podemos usar o indicador PEG para estimar um valor justo, que segundo a fórmula do episódio 80 seria de $207. O múltiplo da indústria é de quase 19 vezes, o que multiplicado pelas expectativas dos benefícios deste ano daria um valor justo à ação de $195. Por todos estes motivos, considero que o preço atual, acima dos 270, é claramente um abuso e não representa, na minha opinião, uma oportunidade razoável de investimento. E digo isto apesar da Netflix ter a maior cota de mercado no que toca a serviços de streaming, mas que no último ano tem visto a concorrência da Amazon, da Disney e até da Warner Bros. A crescerem mais no mercado dos Estados Unidos, que apesar de ter deixado de ser um mercado com mais subscritores, ainda é o mercado mais rentável para a empresa, com um rendimento médio de $16 por utilizador. Isto coloca pressão na empresa para conseguir manter a base de subscritores e força a lançar coisas como subscrições com anúncios para tentar capturar clientes de outro segmento. Aqui em Portugal esse plano ainda não existe, mas acredito que é apenas uma questão de tempo. E mesmo em mercados onde em teoria a empresa poderia destacar-se, como a América Latina, o rendimento por subscritor é metade dos Estados Unidos. Além disso, empresas como a Amazon e a Disney não dependem exclusivamente da receita da sua plataforma de streaming, já que têm outras áreas de negócio que podem financiar custos mais elevados. A Disney, por exemplo, vai gastar mais de 33 mil milhões em conteúdo só este ano, enquanto a Netflix deve ficar-se por um valor a rondar os 20 mil milhões. Assim que, na minha perspectiva, apesar da empresa ter ganho vantagem por ter sido a primeira neste espaço e com isso ter conquistado uma grande base de clientes, está muito mais dependente da qualidade das suas produções do que qualquer outra plataforma concorrente, pelo que eu deixo ao teu critério. Qual é a tua opinião sobre a Netflix? Parece-te uma boa aposta? Partilha a tua opinião na caixa de comentários. Esta foi mais uma semana positiva para os mercados, especialmente norte-americano e brasileiro, com subidas entre 1% e quase 3% respectivamente. A Euribor também voltou a respirar e os indexantes contraíram ligeiramente, mas desengana-te se achas que atingiram o máximo. A Euribor vai continuar a subir porque o Banco Central Europeu vai continuar a subir as taxas de juros. Mesmo depois de, em Portugal, a avaliação preliminar de novembro ter dado uma ligeira queda no valor da inflação, ainda não atingimos o pico. Sim, a União Europeia chegou a acordo para limitar o preço das importações do petróleo russo e, em teoria, isto vai baixar o preço da energia, certo? Errado. Há uns meses atrás já tinha sido aprovado um embargo ao petróleo russo que vai começar precisamente esta semana. Assim que limitar o preço do barril não vai ajudar em nada. Os mais inocentes dirão que é uma medida humanitária que serve para limitar a receita da Rússia com as exportações e assim não deixar que beneficie com uma guerra que criou. Mas esquecem-se de duas coisas. A primeira é que todo o petróleo russo que não é vendido aos países da União Europeia vai ser vendido à China ou Índia ou até mesmo à Turquia, furando assim o plano de diminuir a receita. E a segunda é que os países da União Europeia foram todos a correr comprar petróleo antes do embargo para evitar ao máximo uma crise energética no inverno. A hipocrisia é certo? O dinheiro nunca mente. Voltando ao que estava a dizer, a Euribor ainda vai subir mais, o que pode beneficiar quem tem ou quer aderir aos certificados de aforro. Como estão indexados à Euribor a 3 meses e limitados a 3,5%, estão atualmente muito próximos de atingir esse limite, o que seria uma boa oportunidade para colocar algum dinheiro a render. E digo algum porque, mesmo que otimize os tais 3,5% e com mais 1% de bónus de permanência, o resultado, os 4,5%, ainda ficam muito abaixo do valor da inflação esperado para 2023, de mais de 7%. Dito isto,
Não metas os ovos todos no mesmo cesto, mas podes tirar partido ao amenizar a tua perda de poder de compra com um produto de capital garantido. Dá uma olhadela no episódio 21 para conhecer como podes subscrever este produto. Do outro lado do oceano, o presidente da Fed anunciou finalmente que é um bom momento para começar a reduzir as subidas das taxas de juros. Algo que já se dava como garantido, como vimos no episódio anterior, mas que desta forma se confirma. Agora, a expectativa é que as taxas de juros se vão manter altas, muito próximo dos 5% até julho de 2023 e depois começa uma descida agressiva até perto dos 3%, que só terminaria em dezembro de 2024. Eu pessoalmente não acredito que a economia americana consiga sobreviver a um período tão prolongado de juros elevados sem que algo rebente entretanto. Assim que só lá para metade de 2023 é que, na melhor das hipóteses, veremos o S&P 500 a recuperar caminho. Em relação a dividendos, o banco Toronto Dominion e a farmacêutica Merck subiram o seu esta semana em 8% e 6% respectivamente. O portfólio esse fechou a semana nos 27% de valorização e recebi $69 em dividendos no mês de novembro. Antes de fechar o episódio, gostaria de pedir o vosso apoio para um projeto académico do Instituto Politécnico de Viseu. É sempre de elogiar este tipo de iniciativas, especialmente no mundo académico, onde uma das cadeiras do curso de Gestão de Empresas lançou o desafio aos alunos de contribuir para a literacia financeira do nosso país. Assim que passem pelo Instagram, Ganha a Poupar, e sigam a página, contribuindo assim também para a sua divulgação. Da minha parte, é tudo por hoje. Já sabem que podem seguir-me no Patreon, no Instagram, deixar o vosso like no episódio se retiraram valor do mesmo e, obviamente, partilhar a vossa opinião na caixa de comentários. Não se esqueçam de reclamar a vossa ação grátis na Trading 212 usando o código DIVIDEND. Têm as instruções todas na descrição deste vídeo. Eu desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.